Shalom, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Estou aqui gravando mais esse vídeo para abençoar você, para abençoar a sua vida espiritual. Amém? E hoje eu quero falar sobre duas chaves para uma libertação poderosa. Se você puder pegar sua Bíblia, acompanhe pela palavra de Deus. Tudo que nós vamos falar aqui, tudo que nós ouvimos, nós precisamos conflitar com as Escrituras. Então, nesse momento, pegue a sua Bíblia e vamos aprender mais sobre essas duas chaves para uma libertação poderosa. Você quer ser liberto? Quer ser liberto das opressões malignas, das trevas, do diabo, dos seus demônios, das forças do mal? Assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito você. Amém? Pegue a sua Bíblia e abra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu quero ler esse versículo com você, em nome de Jesus. Diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Isso mesmo, o diabo, o vosso adversário. Nós temos um adversário, e esse adversário, ele não dorme e ele não para. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, que ele anda em nosso derredor, bramando como leão, procurando nos tragar. Claro que ele só pode fazer isso se ele encontrar alguma brecha em nossas vidas. Por isso que é importante nós fecharmos todas as brechas que temos na nossa vida. Hoje Deus vai falar muito com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar muito ao seu coração. Esse adversário, o diabo, muitas pessoas não gostam nem de falar o nome, né? O diabo, Satanás. Muitas pessoas não gostam porque elas têm medo, porque elas não sabem a autoridade que elas têm no nome de Jesus. Pois bem, esse adversário, o diabo, ele pode sim oprimir o corpo das pessoas, sim, daquelas que ainda não têm e não andam em aliança com Deus. Ele pode oprimir a alma, sim, também daquelas pessoas que não andam e não caminham em aliança com Deus. Ele pode oprimir a alma, mas ele não pode oprimir o espírito humano. Nós somos uma trindade constituída de espírito, alma e corpo. E Satanás, o nosso adversário, ele não pode oprimir o nosso espírito, porque o nosso espírito só pertence a Deus. Muitas pessoas ficam impactadas em saber que elas possuem um adversário. Nós possuímos, todas as pessoas, cristãs ou não cristãs, elas possuem um adversário. Muitas pessoas dizem assim: eu não vou aceitar Jesus, porque quem aceita Jesus, parece que o diabo se levanta contra essas pessoas. Não, não é que você esteja errado, mas o nosso adversário, ele se levanta contra a imagem de Deus. Se você é a imagem de Deus, ele vai se levantar contra você de todas as formas, você sendo cristã ou não. Então é melhor você andar em aliança com Deus e tomar posse da autoridade que você tem em Cristo Jesus. Amém? Então esse adversário, ele pode oprimir o corpo das pessoas através de doenças, de enfermidades, de coisas que aparecem no corpo, nos órgãos. De uma forma orgânica, ele pode tocar no corpo das pessoas, como tocou no corpo de Jó, né? Não é verdade? Então esse adversário, que é o nosso adversário, o adversário da imagem de Deus, nós somos a imagem de Deus, ele também pode tocar na alma das pessoas, oprimindo através de várias doenças psíquicas, né? Psíquicas, doenças da alma, doenças psicológicas, loucura e outras doenças que são constatadas aí pela medicina psíquica. E o diabo, muita dessas doenças, ele é o autor, né? Não estou generalizando, mas a grande maioria dessas doenças são
de origem espiritual. E Deus também tem poder sobre todas as obras do diabo, seja no corpo, seja na alma, seja onde for. O Senhor tem poder e autoridade. Mas esse nosso adversário, ele não pode tocar no nosso espírito, né? Esse adversário, ele está proibido de tocar no nosso espírito. Há muitas pessoas doentes, né? Há muitas pessoas opressas na alma por ataques desse adversário. O que mais nós encontramos neste século, nesta década, né? Vamos dizer assim, são pessoas doentes na sua alma, né? Pessoas que são bombardeadas na sua alma com bombardeios espirituais, oprimidas na alma. Eu quero lhe dizer que Deus também é poderoso para libertar você de todas essas doenças, sejam elas biológicas, na alma, físicas, em todas as áreas. Nosso Deus é poderoso para operar, né? Como fazer para ser livre dessas doenças? A grande pergunta é: como fazer para que a gente venha se libertar de todas essas opressões, sejam do corpo ou da alma? Eu vou lhe dar duas chaves hoje, que está aqui nas Escrituras Sagradas. A primeira delas está em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Você pode pegar sua Bíblia aí e abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 19, está escrito assim: Jesus disse para os seus discípulos: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Olha, Jesus falando aqui de um inimigo. E nós ouvimos aqui no início do vídeo quem é esse inimigo, como é o nome dele, né? Que é Satanás, o diabo, nosso adversário. E Jesus disse: nada e nada vos fará dano algum. Nada. A palavra diz nada, nada vos fará dano algum. Então nós temos poder sobre toda a força desse inimigo. Jesus nos deu esse poder, o Espírito Santo nos deu essa autoridade para pisar sobre todas as obras desse adversário, do inimigo, do diabo, das trevas. Nós temos esse poder, né? Nós temos essa autoridade. Então, a primeira chave que eu quero lhe dar hoje é: tome posse do poder que você tem em Cristo Jesus. Tome autoridade. Você tem poder. Lucas capítulo 10, versículo 19. E eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você tem poder na sua boca. Você pode dizer para o mundo espiritual que Jesus lhe deu poder e autoridade. Aleluia. A segunda chave que eu quero lhe dar está no livro de Tiago, capítulo 7. Você pode aí abrir a sua Bíblia no livro que escreveu o apóstolo Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, né? Tiago, o capítulo é o 4, o versículo é o 7. Em nome de Jesus. E a segunda chave de hoje é Tiago 4,7, diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E agora nós vamos falar sobre esse adversário, né? Sujeitai-vos a Deus, pois, e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A segunda chave que eu vou lhe dar hoje é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, mas antes de resistir ao diabo, tem uma palavra bem no início do versículo 7 que diz assim: sujeitai-vos a Deus. Antes de resistir ao diabo, nós temos que nos sujeitar a Deus.
Essa é a segunda chave. Submeter-se a Deus, se sujeitar a Deus. Você não pode resistir ao diabo ou fazer resistência ao diabo até a sua vida estar submissa a Deus. Enquanto a sua vida não estiver submissa a Deus e a sua palavra, você não pode resistir ao diabo. O versículo 7 de Tiago, capítulo 4, diz: primeiro, sujeitai-vos a Deus. E aí ele segue: e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então eu preciso me submeter a Deus. Como é que eu me submeto a Deus? Eu preciso me submeter aos seus mandamentos. Eu preciso me submeter à sua palavra, à sua vontade, me render a Deus do jeito que Ele quer que eu me renda, me entregar a Deus. Isso é se submeter a Deus, a seu comando, às suas ordens, à sua vontade. Submetam-se a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Em nome de Jesus, eu creio que Deus está te entregando essas duas chaves. Tome posse do poder e autoridade que Deus lhe deu. Submeta-se a Deus e resista ao diabo, às suas tentações. A libertação está e é se submeter a Deus. Quando você se submete a Deus, você está liberto. Nenhuma pessoa que é escrava consegue se libertar sem antes se submeter. Nenhuma pessoa consegue alcançar a libertação sem antes se submeter a Deus. Primeiro é preciso ela se submeter a Deus, para primeiro, depois ela ser liberta. Eu quero ser liberto logo. Primeiro, submeta-se a Deus e a sua palavra e as pessoas que Ele colocou na sua vida para cuidar de você. Submeta-se a Deus, às suas ordens, aos seus comandos, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Toda libertação que não tem submissão não é uma libertação autêntica. Toda libertação que não está de acordo com a palavra, que não tem submissão, que a pessoa não se submete a Deus, à sua palavra, aos seus líderes, aos seus discipuladores, aos seus pastores, aos seus apóstolos. Essa libertação a gente pode desconfiar, dessa libertação, mas a verdadeira libertação começa quando você se submete a Deus. Não basta só tomar o poder e a autoridade que é no nome de Jesus. Você pode usar todo o poder que Deus lhe deu, mas se você não se submeter a Deus, você nunca vai ser liberto. Que hoje você se submeta ao Senhor de todo o seu coração, que tudo em você se submeta a Deus e a sua palavra, pois a libertação é se submeter a Deus, e toda a sua vida e todo o seu coração precisam andar submissos a Ele. Você não pode viver em pecado e tentar se submeter a Deus. Deus dará força para você sair desse pecado, e se submeter a Ele. Nenhuma pessoa que vive na prática do pecado, ela irá conseguir se submeter ao Senhor. Primeiro é preciso sair da prática do pecado, se submeter a Deus e fazer resistência às trevas e resistir ao diabo. E ele vai fugir de você. A terceira chave que eu quero lhe dar hoje está em Efésios, capítulo 4, o versículo 27. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 27. É um versículo muito pequeno, mas muito poderoso. Diz assim: não deis lugar ao diabo. É a terceira chave nossa de hoje. Não deis lugar ao diabo. Como é isso? O que significa isso? Não deis lugar ao diabo. Paulo está falando de um contato diário com o Senhor, de um contato todos os dias com Deus, através da oração e da sua palavra. Todos os dias eu preciso orar, falar com Deus, tirar momentos com Deus, tirar momentos para ler a palavra de Deus. Fazendo isso, eu não dou lugar ao diabo. O diabo não tem lugar na minha vida, porque eu estou ocupando o espaço vazio com a presença de Deus. Tem um velho ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo.
É verdade. Isso não está escrito na Bíblia, mas é muita verdade. Se o seu espaço ou a sua mente estiver vazio, pode ter certeza que o diabo vai querer preencher ele com alguma coisa. Então a melhor coisa que você faz é Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. O contato diário com a sua palavra é uma das maiores chaves para ter uma vida liberta. É esse contato diário. Quando você começa a enfraquecer na oração, na palavra, você começa a dar lugar aos demônios. Todas as vezes que você começa a enfraquecer na sua oração, no seu clamor, na sua devoção com Deus, você começa a dar lugar ao diabo e às trevas. Se você não tomar cuidado, eles irão construir uma muralha forte de negligência a Deus e de escravidão. E para derrubar essa muralha é necessário muito pagar de preço. Não deixe o diabo construir uma muralha de negligência. Como é isso? Você começa a negligenciar segunda, depois na terça você negligencia de novo a oração, você na quarta não jejua mais, na quinta você nem aí para a oração, nem pega na Bíblia, e ali você começa a negligenciar a sua comunhão com Deus, a sua devoção, o seu devocional, e ali uma muralha de resistência das trevas começa a ser construída, né? O preço de negligenciar a presença de Deus é muito alto. Não queira pagar esse preço. É um preço altíssimo. Eu quero ler um versículo que está aqui em Romanos, no capítulo 8, para a gente ratificar o que eu estou falando. Romanos capítulo 8, versículo 6. A palavra do Senhor ela diz assim, ó, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então o preço de se negligenciar a presença de Deus é a própria morte, não somente a morte espiritual, mas a morte física. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas você conhece que depois que eles negligenciaram a presença de Deus, se desviaram, foram para o mundo, morreram? É um preço muito alto de se negligenciar a presença de Deus. Não queira pagar esse preço. Vamos ter um contato diário com Deus. Não vamos negligenciar a oração. Não vamos dar lugar ao diabo. Não temos que dar lugar a ele, pois o nosso lugar pertence a Deus. Deus é o nosso dono, nosso Senhor. Pague o preço. Pague o preço. Então eu vou repetir aqui as chaves. Primeira chave, tomando posse do poder e da autoridade que Deus lhe deu. A segunda chave é se submeta-se a Deus e faça resistência ao diabo e ele fugirá de vós. A terceira chave é contato diário com Deus. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar. Pague o preço de estar com Deus todos os dias. E você nunca mais irá ver a escravidão das trevas na sua vida. Você vai se libertar. O diabo entra através de uma mente carnal. O apóstolo Paulo fala que a inclinação da carne é para a morte. E a inclinação da carne é inimizade com Deus. E o preço é alto. O preço é altíssimo, né? E eles terminam, as pessoas terminam negligenciando o meu tempo com Deus e introduzem carnalidade e rebelião. O meu tempo com Deus tem que ser sagrado, tem que ser sacrosanto. O seu tempo com Deus tem que ser santo, tem que ser sagrado. E que você receba hoje essas 3 chaves para uma libertação poderosa. Depois de você fazer tudo isso, nunca mais você vai ver o que é escravidão na sua vida. Que esse vídeo possa lhe abençoar. E se esse vídeo está lhe abençoando, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe. Shalom, graça e paz.